Graça e paz, igreja, amém? Amém. Salmo 133 fala: quão bom e quão agradável é estarmos juntos, unidos, amém? E no final desse capítulo fala que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Quantos são abençoados nessa manhã? Depois cantando esse hino, quero que valorize o que você tem. Se parássemos essa reunião por aqui, já estava de bom tamanho, né, Priscila? Porque, de fato, esse hino, realmente, ele move essa unção que está dentro de cada um de nós. Realmente, eu confesso a vocês que, quando eu estive aqui alguns meses atrás, isso não faz nenhum ano, né, Neto? Faz não, né, que estivemos aqui. Realmente, foram dias maravilhosos para nós e experienciamos realmente momentos de muita comunhão, de conhecer realmente uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E fomos para o monte, nunca esqueci daquela experiência muito forte, né? Quase morre no monte. Quase morre. Graças a Deus que eu tenho muitos irmãos. Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos, né? Então foi uma experiência, para mim e para a Leia, foi uma experiência maravilhosa esses dias. E hoje nós não estamos aqui para trazer nenhuma doutrina para os irmãos, mas nós queremos compartilhar com vocês alguma coisa que o Senhor realmente colocou em nosso coração. E nós louvamos o Senhor pela igreja em Guarulhos, está crescendo, muita gente nova, né, Neto? Que eu não conhecia, né? Baterista, galera aqui da música, do louvor, muita gente nova. Quem não me conhecia? Quem não me conhecia, porque também não conhecia vocês, né? Mas Deus abençoe todos vocês, amém? Cubra sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado nessa manhã, Senhor. Essa manhã nosso coração realmente é de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem se mostrado para nós. Tudo que Deus é e tudo que Deus tem. É para dispensar isso para dentro de nós como vida, como experiência de crescimento para nós. Senhor, cresça mais e mais em nós. Que sejamos pessoas simples, descomplicadas, para receber o Teu falar, Senhor. Por isso, fala conosco. Sabemos que o Teu falar é doce e é suave. Teu falar nos encoraja a prosseguir. Em tempos difíceis, em tempo de guerra, em tempo de adversidade. Mas o Senhor fala para nós: não temas. Não temas, que eu sou contigo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Aleluia. E te sustento com a minha fidelidade. Senhor, nos sustenta, Senhor. Somos tão frágeis. Somos carentes de mais graça nessa manhã. Te revela para nós, Senhor, como Deus que tudo é, como Deus que tudo pode. Você cresça mais em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes? Eu quero trazer uma novidade para vocês, que nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? O que nós vamos falar hoje é sobre ser bem-aventurados. Todos que entraram por aquela porta para essa reunião é porque são bem-aventurados. Quantos são bem-aventurados? Levante a mão. Eu louvo o Senhor pelos irmãos da mídia que tem cooperado. Você que está em casa assistindo aqui pelo canal do Caminho da Restauração no YouTube, no Facebook, que o Senhor também possa te alcançar nessa manhã, de trazer uma palavra de encorajamento para que você possa prosseguir a ter mais e mais no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Fala assim: Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da Tua presença e o eterno prazer da Tua destra. Vamos falar juntos esses versículos? Nós estamos aqui na tradução King James, tá bom? Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da Tua presença e o eterno prazer de estar na Tua destra. Está aqui. Amém? Essa palavra que nós vamos falar hoje, o que é ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é feliz. Amém?
Quando o Senhor realmente fala, ali em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, Ele fala para um povo específico, para o seu povo. Amém? Então, todos nós hoje buscamos ser felizes. Ninguém busca ser infeliz. Quando você estuda, você procura realmente uma formação para você se estabilizar e ser feliz. Quando você namora, você quer uma namorada para te fazer feliz. Quando você casa, também você quer ser feliz. E quer que a pessoa também te faça feliz. Então o homem, ele busca a felicidade. E a Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto. Tem gente que às vezes é tão bonita fisicamente, tem um belo rosto, uma estética no padrão, mas às vezes ela não é feliz. E tem gente que é o contrário, de repente não tem uma boa estética, mas por ele ser tão feliz, isso traz nele que uma beleza, porque a felicidade ela exterioriza. Então a felicidade, na verdade, é algo que Deus criou para o seu povo, para nós, seu povo. Amém? Os filósofos, eles descobriram que a felicidade não é ter, não é só ter, mas é dar. E é uma verdade. Então, a felicidade não é uma questão de você pode ter muita coisa, você pode ter muitos bens, muito dinheiro e não ser feliz. Então a felicidade não é uma questão de você ter, mas isso corresponde muito mais a você ser. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos. Fique em oração, viu, irmão? Vamos ficar em oração para que Deus possa realmente falar com cada um de nós. Atos, capítulo 20, e o versículo 35, a parte B desse versículo. 20 e 35. Todos encontraram? Amém? Então a parte B fala assim que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então ser bem-aventurado é uma pessoa generosa, pessoa que tem esse coração de dar. A gente vê uma experiência da igreja, uma igreja em Tessalônica, que a Bíblia fala que eles eram, lá em Atos parece que 16, fala que eles eram extremamente pobres financeiramente. E eles rogaram a Paulo que eles ofertassem para uma necessidade da igreja lá em Jerusalém. Eles queriam participar de dar, de ofertar aquilo que ele tinha. Irmãos, aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Semana atrás, nós desfrutamos de uma experiência da palavra, daquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro e colocou aos pés do Senhor. Você sabe o que correspondia àquele unguento caríssimo? Era o trabalho de um ano inteiro. Mas ela quebrou aos pés do Senhor. Ela se deu totalmente ao Senhor. Amém? Quantos nessa manhã querem fazer isso também? Eu quero dar o melhor da minha vida ao Senhor. Eu quero fazer como aquela mulher, eu quero quebrar esse homem exterior, para que esse bom perfume de Cristo exala, alcance as pessoas. Irmão, quantas pessoas aí estão infelizes? Semana passada, eu ligava para o meu irmão. Esse meu irmão, a gente cresceu junto, a gente trabalhou junto, moramos junto, dormíamos na mesma cama. Pessoa que a gente tinha muita intimidade, a gente estava sempre junto. E a gente sempre teve muito contato. Eu liguei para ele a semana, perguntei, como é que você está, meu irmão? Ele começou a chorar. Só começou a chorar, eu digo, por que tu está chorando? Se estou muito angustiado. Eu digo, como é que é essa angústia? Eu não sei explicar. Eu comecei a orar por ele, comecei a ter comunhão com ele. Ele começou a se alegrar. Irmãos, as pessoas estão hoje assim. As pessoas estão hoje angustiadas, tristes. As pessoas estão hoje querendo... Essa semana, o meu filho ligou para o meu pai.
Um amigo da gente, um médico bem conceituado aqui na cidade, tirou a própria vida dele. E a esposa dele era uma pastora. Então, olha só o mundo que estamos vivendo hoje. Até nas igrejas, as pessoas estão vivendo momentos, tempos difíceis, onde a ansiedade, a depressão tem tomado conta das pessoas. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Já ouviu aquele provérbio que fala que você não pode evitar que um pássaro sobrevoe a tua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho na tua cabeça? É diferente, né? Nós não vamos deixar de ter aflição, tempo difícil, adversidade, mas nós não vamos concordar com esse sistema que o mundo está colocando hoje na mente das pessoas. Porque a minha mente o Senhor já levou cativo. E Satanás, ele tem se aproveitado desses momentos de tanta ansiedade, de tanta adversidade, para que as pessoas realmente tirem a sua própria vida. Abra sua Bíblia no Salmo 116, por favor. Salmo 116. Esse salmo ele fala de um homem que era segundo o coração de Deus, que era Davi. Davi me fala que ele era um homem que o Senhor tinha realmente muita comunhão com ele. Mas olha o que aconteceu com Davi no Salmo 116, versículo 3. Versículo 3 fala assim: os laços da morte me cercaram, me envolveram, e surpreendido pela tribulação do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Primeiramente, olha só, esse é um quadro de quê? De depressão. Davi teve depressão? Sim, ele teve depressão. Ele teve essa sensação de um quadro depressivo. Angústia de onde? Do inferno. Noutra tradução fala: angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Esse era um quadro que Davi se encontrava. Quantas pessoas você conhece na tua família, no teu trabalho, né, no teu hall de relacionamento, que estão vivendo vidas assim? Você sabia que a depressão é pior do que um câncer? Qual a diferença entre uma pessoa que tem uma depressão e que tem um câncer? A pessoa que tem um câncer, ele luta até o fim da vida para sobreviver. Ele luta incessantemente. Lembra daquela cantora Ludmilla, que faleceu há pouco tempo com aquele câncer? Ela não se entregava, ela luta até o fim. Você olhava para ela assim, para a cara dela, mas ela não demonstrava. Ela dava testemunho realmente que ela era uma pessoa feliz, que ela sabia para onde ela ia. E a depressão? A pessoa luta para tirar a própria vida. Esse é o quadro de muitas pessoas hoje lá fora. Mas olha só o versículo seguinte. Versículo 4. Invoquei o nome do Senhor. 2 pontos. Ó Senhor. Diga assim: ó Senhor. Ó Senhor. Liberta-me. Em outra tradução ele fala: salva-me. Davi, ele conheceu um segredo. Amém? Que invocar o nome do Senhor trazia salvação para ele. Trazia libertação para o seu interior. Davi, ele tinha uma experiência de invocar o nome do Senhor. Trazer real a existência das coisas que não existiam. Então Davi, na verdade, ele desfrutava de uma comunhão com o Senhor. Ele não olhava para a circunstância que ele estava vivendo, mas ele sabia que Deus tinha a salvação para ele. Amém? Invocar o Senhor realmente nos tira, nos muda, nos tira de uma esfera terrenal e nos coloca numa esfera celestial. É como se você estivesse buscando libertação para a tua mente, teus pensamentos, não é isso? É como se você estivesse fechando portas. É como se você estivesse realmente usando o gatilho para a salvação que te angustiava, que te oprimia. As pessoas hoje, até as crianças hoje,
estão vivendo um tempo de angústia. Até as crianças. Esse bichinho aqui, ó, tem roubado muito o tempo precioso das crianças, dos jovens, principalmente dos jovens e dos adultos. Teve um dia que, numa casa, o Wi-Fi lá da casa deu uma pane, não teve lá, e todo mundo saiu lá dos quartos, os filhos, e foi todo mundo passar lá. Olha só o que aconteceu. E todo mundo lá saiu, o pai falou assim, olha, já que estamos todo mundo aqui, sem internet, vamos conversar um pouco. E de repente chegou a internet, todo mundo correu para o quarto, foi embora. Tchau, pai, tchau, depois a gente conversa. Não tem mais tempo para se relacionar, porque a internet hoje, ela tem conectado as pessoas a navegar em outro mundo que às vezes não é o Senhor. Eu sei que você tem em casa agora assistindo essa palavra. Esse canal é um canal de bênção. Amém? O Senhor pode nos dar essas ferramentas para abençoar um ao outro. Então, as pessoas hoje estão vivendo num mundo totalmente dessa tecnologia avançada, que as pessoas realmente não têm mais tempo para Deus. E as pessoas estão vivendo hoje cativo de um sistema que lhe oprime e que lhe coloca longe de Deus. Davi, ele sentiu angústia. Ah, mas Davi era o homem de Deus. Sim, ele era homem de Deus. Hoje tem pastores se matando, tirando sua própria vida. Porque a religião, ela tem sufocado as pessoas. Eu louvo o Senhor por essa igreja. Amém? Coloca lá o nome daquele slogan bem grande para a gente aqui, Caminho da Restauração, por favor. Quando eu vim aqui nessa igreja, primeira vez que eu olhei esse nome, Caminho da Restauração, eu digo, esse é o caminho que Deus tem para vocês. Amém? O Senhor hoje, Ele tem esse desejo, restaurar a sua igreja. Amém? Hoje nós estamos passando por esse processo. Então, o Senhor é aquele que nos dá tudo que nós necessitamos. Às vezes nós caímos na preocupação, amanhã eu tenho um boleto para pagar, amanhã eu tenho a conta da energia, do aluguel. Isso, na verdade, irmão, são preocupações que podem nos afastar da presença do Senhor. Nós precisamos aprender a saber, como o Neto falou agora há pouco, o Heráclito falou, nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Ele nos dá o alimento. Ele nos dá o que comer, Ele nos dá o que beber. Aquela mulher samaritana que estava lá naquele poço de Jacó, ela não era feliz. E ela tinha uma sede interior muito grande. O Senhor levou Jesus até aquele poço. O Senhor mudou a sua trajetória para ir até aquele poço, porque tinha alguém ali sedento. E quando ela chega para o Senhor e pede de água, ela fala, como sendo tu judeu me pede de beber? Eu sou mulher samaritana, isto é, vocês me desprezam. Judeus desprezam samaritanos. Então havia uma rivalidade, como se fosse Brasil e Argentina numa final de Copa do Mundo, que tal? Então há uma rivalidade, mas o Senhor veio para quebrar essa barreira. Ele disse, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber. Aí ela falou assim, então Senhor, me dá dessa água para que eu não venha aqui mais beber dessa água. Amém? Mas o Senhor queria ainda abrir o coração dele para aquela mulher, para mostrar quem ele era. Ele não era apenas um carpinteiro. Ele não era apenas uma pessoa. Ele era o próprio Deus. Amém? O Senhor falou assim, cadê teu marido? Essa não tenho marido. Tu disseste bem, porque esse com quem tu estás não é teu marido. Aí ela disse, ué, como é que tu sabe da minha vida? Aí ela disse, agora eu reconheço que tu és um profeta. Ali não era Jesus, era o próprio Deus se revelando para aquela mulher e saciando uma sede que ela tinha interior. Quem era aquela mulher? Um dia era eu e você, uma prostituta que não tinha nenhum valor. Um dia nós éramos assim para o Senhor. Estou falando do modo espiritual. Nós éramos assim. Nós tínhamos outros amantes. Tínhamos apego às coisas que a gente não olhava para Deus. Desprezava a palavra. Desprezava realmente o evangelho. Porque nós éramos cheios de amantes. Substituía Deus buscava momentos de prazer. Mas um dia, essa mulher abriu o coração dela para o Senhor.
e nunca mais. Depois que ela provou dessa fonte, da água da vida, que era o próprio Senhor, a vida dela mudou. Sabe o que aconteceu no final desse episódio, dessa novela? Ela trouxe uma cidade inteira para o Senhor. Amém? Esse é o poder bombástico que muda uma pessoa. Só quem pode fazer isso é esse evangelho da graça. Amém? E depois dessa mulher, depois que o Senhor teve contato com essa mulher, a vida dela certamente não era mais a mesma. Irmãos, Efésios 2:1 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Diga para o seu irmão: Ele nos deu vida. Você quer ser feliz? Vá direto à fonte. Amém? A fonte não está no bispo Neto, a fonte não está no nosso governo, a fonte está onde? Está no próprio Deus. Cantamos agora, deve falar agora um pouco sobre a fonte da vida. Tem um hino que nós cantamos que a fonte da vida vem já, a fonte que não vai secar. Irmão, essa fonte não seca. Amém? Quanto mais você vai ao Senhor, mais Ele vai te enchendo, mais Ele vai transbordando. Aquela mulher que quebrou aquele vaso dela abaixo, imagina como não ficou aquele ambiente. Irmão, o nosso falar precisa exalar o perfume de Cristo. O nosso falar tem que ser um falar que vai edificar a igreja. O Senhor disse para Pedro, lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o próprio Senhor, isto é, sobre esta revelação, tu vai edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o desejo de Deus? Edificar uma casa para Ele, edificar a sua igreja. Eu não estou falando dessa estrutura física, isso não é a igreja somos nós, o seu povo. Amém? Então o Senhor está edificando uma igreja, e Pedro era pedra. Numa construção tem pedra, tem tijolos, tem cimento, tem ferro, tem telha, tem todo um material para uma edificação. Tem um projeto que Deus criou no universo, que foi gerado no seu coração, que foi a igreja. Primeira vez que você vai ver essa palavra igreja na Bíblia, é lá em Mateus 16. O Senhor fala sobre esta pedra, isto é, sobre esta revelação, você vai edificar a minha igreja, o corpo de Cristo. Faça algo que promova a edificação da igreja. Eu fico tão feliz quando vejo os irmãos servindo na mídia, no serviço da marmita, né? Da marmita, me ajudei para do serviço da igreja, bazar, serviço infantil, tem muito serviço na igreja. Uma vez eu fui numa reunião da igreja e o irmão que tinha me levado era uma conferência numa cidade, o congresso, a conferência era numa escola muito grande, e tinha mais ou menos mais 1.500 pessoas nesse evento. A irmã falou assim: Edvaldo, você está vendo aquela irmã que vai ali com um balde, um rodo e um pano? Eu falei assim: deve ser a zeladora da escola. Ele disse: não, aquela irmã é juíza na cidade. De o quê? Como assim? É a única juíza na cidade. E o que ela vai fazer para o banheiro? Ela vai limpar o banheiro para os irmãos. Irmão, sabe o que é isso? A igreja. A igreja é lugar para servos. Não tem lugar para nós de destaque. Na igreja nós precisamos aprender a ser servos uns dos outros. Leia Atos capítulo 2, versículo 42. Como é que a igreja vivia ali em Atos capítulo 2? Viviam de casa em casa, na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles vendiam o que tinha para suprir a necessidade uns dos outros. Ali havia salvação, milagres, e as pessoas caíam na simpatia deles, e muitas pessoas iam sendo salvas, e o número ia se multiplicando. Isso é a igreja lá em Jerusalém. Irmãos, esse é o modelo da igreja. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Ah, mas a igreja tem um pastor, tem bispo Neto e pastora Priscila, para que foi a eles que Deus confiou. Negativo. Nós precisamos
ser suporte, suportar uns aos outros. Sabe o que é ser suporte? Não é tolerar, é isso aqui, ó. Tá vendo essa base aqui? Ela suporta essa estrutura. Nós precisamos suportar uns aos outros. Suportar é dar suporte, é ajudar aqueles que estão precisando, os mais fracos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, tanto no aspecto espiritual como no aspecto prático. A igreja é algo prático, amém? Então, você quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, vá direto à fonte. Ele é a verdadeira felicidade, amém? Filósofos disseram que não existe felicidade, existem momentos felizes. Eu discordo plenamente. Se a pessoa não conhecer o Senhor, ele nunca vai saber o que é ser feliz. Pode vir lutas, pode vir adversidade, crise, mas ninguém vai roubar a tua felicidade, porque a felicidade não está numa circunstância, mas está na pessoa de Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso legado. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz assim, vamos falar junto esse versículo? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus capítulo 6, versículo 9, o Senhor orou assim: Pai nosso, vamos lá comigo, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Só até aí. Quando o Senhor orou, ele estava onde? Na terra. Qual era a vontade de Deus, do Senhor? Trazer o reino para a terra. Porque a vontade de Deus era feita no céu. No céu estava tudo em ordem. Os anjos estavam lá fazendo a vontade de Deus. O problema estava aqui embaixo. Só tinha uma maneira de mudar essa situação, trazendo o reino para a terra. As pessoas já querem ir para o reino, né? E Deus quer trazer o reino para cá, para a terra. O reino é uma esfera. O reino é o ambiente do nosso viver. Quem que manda lá no reino da selva? Diz que é o leão, né? Ele é o cara que impera, lá é ele. Lá existe um reino e precisa de um rei. Nesse mundo existe um reino de Satanás, aonde ele está governando. Mas o Senhor também, ele tem um reino. E não existe reino sem rei. E ele é o rei do reino dos céus. E qual é o desejo do Senhor? É reinar nesse ambiente, reinar na esfera do Senhor, é na igreja. O Senhor não tem nada a ver com aquele reino da política, desse mundo. O reino do Senhor é aqui, é entre nós. Ele disse: o reino já está entre vocês. Como é que está a tua casa? Tem reino? Tem paz? Tem justiça? Tem alegria no espírito? Então tem reino. Lá no teu trabalho, tem reino? Tem alegria? Tem desfrute, tem comunhão com Deus, tem pregação do evangelho, então lá tem reino. Você está lá na cozinha fazendo lá um belo do cozidão para seu marido, está lá louvando o Senhor, lá também pode ter reino. Amém? Aonde você for, você pode estar estabelecendo o reino de Deus. E o reino das trevas sai, porque chegou o reino de Deus. O reino não é comida, irmãos, não é bebida, mas é alegria. Amém? É isso aqui, ó. É ser bem-aventurado, é ser feliz, independente da situação. Irmão, eu estou desempregado. Irmão, o desemprego não vai tirar o reino da tua vida. Desfruta do Senhor. Tem situação que às vezes vem pra gente que a gente não consegue entender. Não consegue entender. E parece que o céu sumiu.
os irmãos somem, a comunhão se vai, não tem mais tempo para orar. Irmãos, isso não é motivo para desesperarmos. O Senhor falou assim para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos ser co-participantes das aflições de Cristo. E bem-aventurados sois vós, Mateus capítulo 5, no final desse capítulo ele fala: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e disseram todo mal contra vós por causa do meu nome. Por causa desse nome, irmãos, nós sofremos perseguição e oposição. A igreja em Filadélfia, lá de Apocalipse capítulo 2, diz que eles tinham pouca força, a igreja em Filadélfia, mas eles tinham duas coisas que era necessário. Eles tinham o nome do Senhor e tinha a palavra do Senhor. Tudo que a igreja precisa hoje é do nome e da palavra. Quando Davi invocou o nome do Senhor, a própria pessoa do Senhor, ela se manifestou e tirou Davi de um lago de depressão. E restituiu a presença do Senhor. Se você leu o Salmo 51, Davi, ele estava nessa situação porque ele tinha cometido um pecado grosseiro, que era um pecado de adultério. Mas abra sua Bíblia no Salmo 51, vamos lá. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos, os transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do meu pecado, de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Então, Davi, o que ele fez? Ele cometeu um pecado de adultério. A situação dele não estava fácil, mas nesse Salmo 51, versículo 10, ali ele se derrama. Ali realmente ele queria começar tudo de novo. Ó Deus, cria em mim coração puro, restitui-me um espírito inabalável, isto é, traga de volta a alegria da minha salvação. Tudo que Davi queria era pagar um preço para voltar a ter a presença do Pai, de Deus. Não tem prejuízo maior do que a gente perder a presença do Senhor. Adão, quando ele pecou, que ele se escondeu, é como se ele tivesse perdido a comunhão com Deus, que todos os dias, na virada do dia, o Senhor chamava Adão para ter comunhão. Mas depois que eles pecaram, ele se afastou, ele se escondeu. Mas amém, porque Deus não desiste de nós, amém? Amém. Ele disse: Adão, onde tu estás? Edivaldo, onde tu estás? Eu quero a tua presença. Eu não quero nada que você tenha, eu só quero a tua presença. É isso que Deus faz, ele chama: ô Tatiana, onde tu estás? Eu quero ter comunhão contigo. Deus não quer ficar só. Lá em Gênesis ele estava só no princípio. Depois que ele fez o homem, ele não estava mais só. Ele tinha feito alguém para ele ter comunhão. Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu ao Senhor, o Senhor também ficou talvez um pouco diferente, porque Deus queria a presença dele. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem a cura para o teu problema. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o reino de Deus é uma esfera do governo de Deus, do domínio do Senhor. Quando você estiver no seu carro, onde você estiver, estabeleça reino nesse ambiente. Amém? Você já foi numa casa, visitar uma família, quando você entra naquela casa, você sente aquele peso. Quem já teve essa experiência?
uma esfera pesada, reino de trevas. Porque quando você chega no ambiente, você como luz, você sente o impacto, a esfera é pesada. Estabeleça naquele lugar reino e dissipa as trevas das vidas das pessoas. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade hoje. Transportar as pessoas desse império das trevas para cá, para esse ambiente. Convide uma pessoa, traga. Daqui a uns dias, né, começa a pensar em mudar ou aumentar isso aqui para cima ou dos lados, porque esse lugar não vai comportar tanta gente. Amém? Nós vivemos um tempo difícil, é o tempo do fim. A volta do Senhor é iminente. O Senhor não tem mais tempo. O relógio vai bater 0 horas. Nós precisamos estar fazendo as coisas com urgência para o Senhor. O Senhor tem pressa em voltar. Tem 2 tipos de crente. Tem aqueles que estão só esperando o Senhor assim, ó, no sofá. Volta, Senhor, né? De boa. Mas tem aqueles que estão apressando a volta do Senhor. Esteja na segunda categoria, aqueles que apressam. Sabe quando é que eu estou apressando a volta do Senhor? É quando eu estou me preocupando com a edificação da igreja. Em saber que a igreja não é de uma pessoa, a igreja é do Senhor. E eu preciso cooperar com essa edificação. Na igreja tem muito serviço. Eu preciso realmente me envolver com as coisas do Senhor. O pai precisa dos seus filhos, ele quer entregar seu negócio para seus filhos. Lembra daquele filho lá, do filho pródigo, do irmão dele? Tinha tantas coisas, mas não desfrutava das coisas do pai. Nós precisamos nos envolver com as coisas do pai. O pai quer descanso. A igreja é o lugar onde Deus descansa. Descentraliza as coisas de uma pessoa. Nós somos edifício de Deus e lavoura de Deus. Amém? O edifício está relacionado à obra. O edifício está relacionado à obra. Mas a lavoura está relacionada à vida. Amém? Por um lado nós temos a vida. E a obra, ela precede a vida. Há muitas pessoas hoje que querem só se preocupam com a obra. E Deus não quer que você faça obra nenhuma, sabia? Irmão, não é heresia o que eu estou falando. Deus não quer que você faça obra nenhuma. Deus quer fazer uma obra em você primeiro. Amém? Quando Ele fizer uma obra em nós, as coisas vão ser feitas do jeito dele. Deus vai fazer sua obra através de cada um de nós. Não a obra do homem natural. O homem tem um projeto, mas o projeto do homem é diferente do projeto de Deus. Por isso que Paulo ele fala assim, olha, veja você lá na igreja de Corinto, veja vocês como é que vocês se edificam. Madeira, feno e palha. Esses elementos são elementos visíveis, são elementos naturais do homem que dá muito volume, mas ele não tem consistência, não aprova. Quando ele vê uma situação, rapidamente é como uma nuvem que se dissipa rapidamente. Não tem nada sólido. Às vezes a gente vê uma multidão de gente, rapaz, Deus está ali, de repente Deus não está provando, Deus não está se colocando de pé para aquela obra, porque às vezes é obra do homem, é madeira, feno e palha, não tem aprovação de Deus. Sabe quais são os elementos que passam pela aprovação de Deus? É ouro, prata e pedras preciosas. O que são esses elementos? São elementos eternos, divinos, que resistem à pressão do dia a dia. O ouro representa a natureza do Pai. A prata representa a redenção de Cristo por nós. E a pedra preciosa é o trabalhar do Espírito em cada um de nós. Hoje nós estamos nessa consumação final, que é o trabalhar de Deus em cada um de nós. E esse trabalhar, ele vai perdurar até a volta do Senhor. Todos nós não estamos prontos, nós estamos passando por um processo, amém, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Por isso que toda situação que vier para nós, é para nós ganharmos mais de Cristo, é para mim ter mais experiência de ressurreição. Amém? Tem gente que acha assim, rapaz, minha cruz está pesada, eu vou cortar um pedacinho dela. Não dá para cortar, né, irmão? Diz que 2 caras saíram cada qual com uma cruz. E um foi na frente, não suportou, tinha um rio, um riacho. Ele cortou, quando chegou lá para botar a cruz para passar por cima, a cruz estava cortada, não dava para passar.
E o outro que vinha atrás com a sua cruz pesada, chegou lá no rio, o que é que ele fez? Colocou a cruz por cima do rio e passou por cima da cruz. Não corte a sua cruz. Não pense que a sua cruz, mesmo que estando pesada, às vezes ela é mais pesada do que... Não, irmão. Cada um tome a sua cruz. Sabe aqui que serve a cruz? Para a gente morrer. Jesus foi colocado numa cruz entre dois malfeitores. A cruz era lugar de malfeitor. E ele foi colocado numa cruz como malfeitor por cada um de nós. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu não dava conta de pagar a dívida que eu tinha. Ele pagou um alto preço por nós. Ele foi lá e rasgou a minha duplicata que eu não conseguia pagar. E foi um preço de quê? De cruz. A cruz hoje é para eliminar o nosso eu, meu ego, meu achismo, a minha religiosidade, a minha autossuficiência, a minha soberba, o meu individualismo. Quanto mais eu vou à cruz, mais eu sou eliminado. Quer eliminar teu velho homem? Vá para a cruz. Só na cruz ele consegue dar cabo nesse velho homem que está em nós. E amém? E o Senhor falou, quem quiser me seguir. Olha só o que ele falou, quem quiser. Ele não obriga ninguém. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Mas primeiro ele fala, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a minha pessoa, a minha vida da alma. Às vezes a gente fala de alma, a gente acha que isso é positivo, mas não é positivo. Alma é minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Eu tenho uma vontade diferente da vontade de Deus. Às vezes eu decido as coisas no meu homem natural, na minha alma. Eu tenho a vontade diferente desse, por isso que eu faço do jeito que eu quero. Então nós precisamos entender que o nosso eu, que é a nossa pessoa, ela precisa de sair de cena para que Deus possa operar. É como o neto da Gororô, que eu desapareça e que tu cresça mais em mim. Irmãos, esse é o caminho da felicidade. Isso é ser bem-aventurado. Amém? Louvado seja o Senhor. Então o reino de Deus precisa ser manifestado na igreja. Quando Deus olha para essa igreja, ele diz, ali tem um povo que faz a minha vontade. Amém? Louvado seja o Senhor. Esse é o grande projeto de Deus. A edificação da igreja. Você pode perguntar assim, eu preciso, o que eu estou fazendo para a edificação da igreja? Há pessoas se perdendo, será que eu não preciso me importar mais com as pessoas que estão se perdendo? Novo convertido, eu preciso cuidar dele. Eu preciso ser pai, um provedor desse jovem. Como mãe, eu preciso amamentar, dar leite. No leite tem todos os nutrientes que uma criança precisa. E o novo convertido é uma criança. Ele precisa ser amamentado. Seja pai, seja mãe. Adote uma pessoa. Tem tanto filho órfão hoje na igreja. Precisa de cuidar. Porque a gente acha que às vezes é quem está aqui na frente, na liderança, é que tem essa responsabilidade. Isso é o engano do diabo. Todos nós precisamos ser úteis no corpo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A edificação, irmão, só vai... Esse edifício só cresce se nós estivermos juntos. Amém? Você sabia que quando eu estou falando aqui, a minha orelha está se mexendo? Meu nariz, minha boca, tudo se mexe. Isso é orgânico, isso é o corpo. Nós precisamos um dos outros. Amém? Sabe o que estragou com a gente? A religião. A religião ela estragou com nós. Todos nós. Colocaram muito fermento em nós. Muita coisa parecida, que só dá volume. Madeira, feno e palha. Muito volume e pouca consistência, pouco ouro. Meu pai, ele era joalheiro. E eu me cresci vendo meu pai nesse meio de fazer ouro, mandar fazer ouro e aliança, essas coisas que a mulher usa e tal. E lá em casa ele tinha um teste. Quando chegava alguém para vender para meu pai, ele tinha um processo que ele testava se era ouro mesmo.
Ele passava aquele ouro na pedra, depois ele vinha com o líquido. Quando ele passava o líquido naquela marca que ficava na pedra, se ficasse ali era ouro. Quando ele passava o líquido que saía ali a marca, não era ouro. Nós estamos passando pelo teste hoje, meu irmão. O Senhor quer ouro, quer que fique na pedra apenas ouro. O trabalhar de Deus é um trabalhar que não pode haver mistura, não pode haver nada do nosso homem natural. O que vai sobrar para essa edificação é ouro e prata e pedra preciosa. Esse é o trabalhar de Deus em nós. Edifique, busque algo que edifique. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Então a verdadeira felicidade, ela está onde Deus está. Nesse lugar, irmão, tem Deus. Amém? Nesta igreja tem vida. Sabe por quê? Porque as escamas dos olhos dos irmãos já caiu. Não estamos hoje mais regidos pelo sistema, pelo homem. Eu não preciso mais acreditar em utensílios para maquiar as coisas de Deus, para prometer uma coisa que não é real. Hoje está tudo dentro de você, está tudo dentro de nós. O Senhor dispensou hoje todas as suas ferramentas para nós, a igreja. Amém? Ele disse para você ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele falou que ele ia dar poder para a igreja. Irmãos, tudo que nós temos é nosso. O Senhor já nos deu todas as ferramentas para essa edificação. Amém? Nós precisamos agora realmente ir para o ataque. Já chega de recuar. Nós estamos agora na época, agora, sabe que de nos apropriar, nos apossar daquilo que Deus nos deu. Nós estamos com um projeto na igreja chamado Posso Orar por Você? E o irmão, essa semana passada, ele estava tirando uma passagem aérea. E quando terminou lá de fechar lá o negócio da passagem aérea, ele perguntou, por telefone, posso orar por você? E a pessoa lá da companhia disse, pode. Você tem algum pedido específico para que eu possa orar? Ele disse, eu tenho. Pode falar qual é o problema. Por qual motivo eu quero que você ore por mim? Eu quero que voltar a ter vontade de viver. Porque minha vida não tem mais sentido. Olha só. As pessoas estão hoje assim. Não tem mais sentido mais a vida para eles. Quando ele orou por ele estava diferente. Tinha um jovem que estava na porta de um banco para cometer um assalto no banco, ele com uma turma. E bem na porta tinha uma irmã com uma camisa. A camisa tem assim, posso orar por você? E ele, quando viu aquela camisa com a frase, posso orar por você? Ela disse, pode. E ela orou por ele. E depois, quando ela começou a orar por ele, começou a chorar. Começou a chorar e ele abriu o coração para ela. Eu ia cometer um assalto nesse banco. Olha o poder que temos. Poder libertador. Está em nós. Está em você. Amém? Nós precisamos realmente, de uma maneira tão simples. As pessoas hoje estão precisando de oração. Estão precisando realmente do colo. Estão precisando de um abraço. Amém? Deus vai abraçar com os teus braços. Deus vai amar as pessoas com o teu coração. Ele vai falar pela tua boca. A palavra está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Deus não está preocupado com a eloquência, com uma palavra de coach. Ele quer uma palavra que gere vida nas pessoas. Conhecimento gera confusão, doutrina gera religião, e religião gera discussão. Ele falou por discípulo, a palavra que eu vos tenho falado, são espírito e são vida. E quando eu falar do Senhor, era falar que vinha de onde? Do Pai. Louvado seja o Senhor. Quanto mais simples você for, quanto mais simples eu for, mais Deus acha caminho em mim, mais Deus acha caminho em você. Amém? Busque a felicidade na fonte, que é o próprio Senhor. Bem-aventurado, feliz. Amém? Então, a verdadeira felicidade está onde? Está em Deus. Para finalizar, abra sua Bíblia aí em Atos.
O milagre, ele vai acontecer na vida das pessoas quando oferecemos a ela o que elas não têm. Atos, capítulo 3. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Atos, capítulo 3, de 1 a 8. Fala assim: quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que ele desse um donativo. Fixando nele os olhos, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para ele com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou Pedro: não possuo prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés, tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Hoje tem muita gente que está lá fora nessas condições, sem poder andar, um coxo. E onde é que está a solução? Está em Deus. E quem vai trazer cura para essas pessoas? Nós. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver. O Senhor perguntou: podem esses ossos reviver? E o Senhor disse para Ezequiel: profetiza, profetiza. E aqueles ossos reviveram. Nessa situação aqui, Pedro e João estavam onde? Bem lá no templo, chamado Formosa. E aquele coxo pediu para ele uma ajuda, uma esmola. Talvez Pedro bateu assim na calça. Ih, rapaz, eu estou aqui sem nenhuma moeda. Pedro: João, tu tem uma moedinha aí, uma coisa para dar para esse? Também não tenho. Mas nós temos ouro e prata, nós temos o Senhor. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele, imediatamente, ele se levantou. E ele foi assim, ó, andando. Ele foi saltando de alegria. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência de salvação. Foi curado do seu corpo, recebeu a salvação do corpo e recebeu a salvação do seu espírito. Amém? Quer dizer, ele imagina, você tem ideia da alegria desse homem? Pensa bem, quanto tempo esse homem vivia ali? Muitos anos. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha, todos os recursos, a melhor medicina. Mas o dia que ela tocou no Senhor, ela foi curada. Aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia que já lhe consumia 12 anos, estancou e ela foi curada. Sabe por quê? Porque ela tocou diferente. Nós precisamos, irmãos, tocar no Senhor de maneira diferente. Não toque para pedir, toque para desfrutar da presença do Pai. Amém? Nós precisamos hoje desfrutar de Deus, daquele que tudo tem para nós. Ele é a fonte. Como o Bispo Neto sempre fala, às vezes a gente vai para a igreja, vai com um pedinte. É como se você fosse para um supermercado com uma lista de eu quero isso. Deixa Deus escrever, vá com uma folha em branca. Deixa Deus escrever o que Ele tem para você. Ele sabe do que você precisa. Ele excede o que nós necessitamos. Amém? Mas desfrute da pessoa do Senhor, da sua presença, e seja feliz. Essa é a verdadeira felicidade, é desfrutar da sua presença. Sem Deus não tem alegria, sem Deus não tem felicidade. Vamos desfrutar do hormônio da felicidade. Na ciência é a serotonina. Não é isso, irmã? Não é? É isso, o hormônio da felicidade. Mas o nosso hormônio hoje é espírito e vida. Amém? O que as pessoas precisam hoje? Ser feliz por meio do Senhor, por meio do espírito e da vida. Isso está onde? Na palavra.
O Senhor disse, a palavra que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Amém? Quando você se juntar com os irmãos aqui na cozinha, no café, estamos tendo comunhão na palavra, irmão, é isso que gera edificação. O Senhor está preocupado com uma edificação em nós, amém? Primeiro Ele quer edificar em nós, para depois construir nas outras pessoas. Louvado seja o Senhor. João, ele fazia o que? Ele consertava rede. O Senhor quer consertar a tua rede para você cuidar das pessoas, para que esse peixe não vaze. Amém? Louvado seja o Senhor, dependa mais do Senhor. O discípulo passaram a noite inteira pescando, pegaram uma piabinha. Alguém conhece piaba? É boa, né? Aí o Senhor disse assim, olha, joga do outro lado. Irmão, é do outro lado que está o peixe, não é do teu lado. Não é da maneira que você acha que as coisas vão acontecer. Joga do outro lado. Quando ele jogou, veio muitos peixes que eles não deram conta. Sabe o que é isso? É quando eles passaram a depender do que Deus fala. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Amém? Deus o povo de Israel só conseguiu atravessar porque alguém deu o primeiro passo. Moisés deu o primeiro passo e o mar se abriu. Deu o primeiro passo nessa manhã e deixa Deus fazer em você. Desista de você mesmo. Abraão só se tornou pai da festa, por quê? Porque ele desistiu de si mesmo. Deus disse a Abraão, eu não quero que você dê um jeitinho para mim não. Eu vou te dar um filho da promessa, que não vai sair de você assim, dessa forma. Não é da força de você, mas vai vir de mim. Abraão foi dar um jeitinho brasileiro para Deus. Sabe o jeitinho brasileiro? Que tudo dá faz uma gambiarra aqui, para dar um jeitinho, não serve. Deus não é Deus de gambiarra e de jeitinho, não. As coisas acontecem quando Ele quer, na hora que Ele quer. Abraão já estava velho, já estava vencido, não tinha mais condição de ter filho. Aí agora Deus vai fazer o quê? Agora eu vou agir. Ele disse assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Agora que tu já não é mais nada, agora eu vou mostrar quem sou eu. Agora eu vou te dar um filho. Esse é o nosso Deus que traz a existência das coisas que não existem. Desista de você mesmo, de querer fazer as coisas da tua forma. A forma quem tem é Deus. Ele tem um projeto, e nesse projeto Ele inclui eu e você para essa edificação. E as portas do Hades não vai prevalecer contra a sua igreja. A igreja é do Senhor. Às vezes a gente fala assim, eu vou à minha igreja. Ô irmão, para mim ter uma igreja eu tinha que morrer, ressuscitar e tornar o Espírito que dá vida. Apenas sou membro dessa igreja, eu sou parte dessa igreja. Amém? A igreja é do Senhor. 1 Coríntios capítulo versículo 2, ele fala assim, a igreja de Deus que estava em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para ser santo, com todos que em todo lugar invoca o nome do Senhor. A igreja, ela invoca o nome do Senhor, ela traz a presença de Deus para que as pessoas sejam atraídas por esse nome e por essa pessoa que é o Senhor. O nome representa a tua pessoa. Como é teu nome, irmão? Carlos. Se eu estiver ali, do outro lado, e falo, e Carlos? Se tiver só você aqui de Carlos, tá? Digamos, só tem você aqui de Carlos. Lá vem a Tatiane. Mas eu não chamei a Tatiane, chamei o Carlos. Aí o Carlos vai vir por causa do seu nome. O nome representa a tua pessoa. Quando nós chamamos pelo nome do Senhor. Irmãos, isso é uma prática da igreja primitiva. Isso é uma prática da palavra. Lá em Gênesis, o povo diz que daí começou a invocar o nome do Senhor. Lá em Gênesis, nas primeiras gerações, já havia essa prática. Chamar pelo nome do Senhor. Abraão, quando ele chegava ali no lugar, ele erigia um altar e lá ele invocava o nome do Senhor. Irmão, quem está dizendo isso é a palavra que está dizendo. Se você não crê nisso, rasgue então a folha da sua Bíblia. Porque você vai ser maldito, porque você está anulando o que a palavra está nos dizendo. O nome do Senhor está acima de todo nome. Amém? Então nós cremos na pessoa do Senhor. Nós cremos na sua palavra. Louvado seja o Senhor. Desfrute mais desse hormônio espiritual que traga felicidade para você. Amém? Nós somos felizes. Nós somos o povo mais feliz do mundo, da terra. Irmão, mas eu não vou ter sim, vamos ter problema em todas as áreas. Mas nada vai apagar o Espírito que há em mim. Nada vai tirar essa felicidade, porque a felicidade não é um momento, não é uma circunstância, é a pessoa de Deus em nós. Amém? Nada vai tirar essa alegria de nós. Aquele
camarada lá, ele foi saltando de alegria. Imagina a alegria daquele homem. Entrou naquele templo e foi adorar o Senhor pela cura e pela presença de Deus. Glorifica o Senhor nessa noite, nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor.